pessoal, vamos para a aula 297, avaliando o aprendizado sobre Lei Geral dos Gases Ideais. Questão número 5, diz assim, lá da página 322 do Vereda Digital. Um gás perfeito em um recipiente de volume de 8 litros exerce uma pressão de 4 atmosferas a 7 graus Celsius. Reduzindo o volume para 6 litros e aquecendo o gás, a pressão exercida passa a valer 10 atmosferas. A que temperatura o gás foi aquecido? Então tá, nós temos o quê? Um estado inicial, pressão, volume, 8 litros. Então já tem o volume no estado inicial, 8 litros. Pressão, 4 atmosferas no estado inicial. E a temperatura, 7 graus Celsius. Essa temperatura em graus Celsius, ela vai ter que ser somada a 273, que dá 280 Kelvin. Esse é o estado inicial. O estado final, ele diz assim, reduzindo-se o volume para 6 litros. Então, o volume no estado 2, 6 litros, estado final. A pressão foi para 10 atmosferas. Então, P2, 10 atm. Qual será a temperatura final? Essa é a pergunta dele. Bom, Lei Geral dos Gases Ideais. P1V1 por T1 igual a P2V2 por T2. Só substituir agora, acharei a resposta em Kelvin. Bora! Então, pressão 4 atmosferas vezes volume inicial 8 litros sobre 280 Kelvin igual pressão final, tá lá, 4 atmosferas. Não, 10 atmosferas, já ia errar, ó. Tomar cuidado aqui, né? Boca aberta, né? Quase que eu erro. 10 atmosferas, volume final 6 litros, deu. Agora sim vou achar T2 em Kelvin. Notem que a unidade que eu ponho desse lado faz eu cortar a unidade desse lado tranquilamente e sobra a temperatura em Kelvin. Ok? Então vamos lá. Com cuidado, daqui a pouco eu vou fazer algumas simplificações. Vou deixar 4 vezes 8 por enquanto. Então, esse T2 no denominador passa multiplicando. Então, 4 vezes 8 vezes T2. 280 que está dividindo no denominador passa multiplicando. Então, 280 vezes 10 vezes 6. E o Kelvin também, resposta em Kelvin. Então, está aqui T2. T2 é 280 vezes 10 vezes 6 Kelvin sobre 4 vezes 8 vezes 8, que estava multiplicando, passou dividindo. Então dá para simplificar alguma coisa aqui, ó. 28 por 4 eu simplifico. 28 por 4 dá quanto? Dá 7. Então aqui sobrou 70, tá? Agora, aqui, ó, dá para dividir por 2. Aqui dá 5, tá? Sobrou 4. Divido por 2 de novo. Aqui dá 3. Então, tá aqui. Então, 3 vezes 5 e um 2 embaixo. Não dá para fazer nada ainda. Mas eu tenho 70 aqui, ó. Eu tenho 70. 70 sobre 2, 35. 35 vezes 15. Então a resposta é 35 vezes 15. 35 vezes 15, vamos fazer aqui 35 vezes 15, rapidinho, 5 vezes 5, 25. 3 vezes 5, 15, 17, com 35, 5, 12, 525. Então a resposta é 525 Kelvin. Se eu subtrair 273, dá 252 graus Celsius. Está aqui a resposta da número 5. Tá? Então, só tinha que fazer aquela continha ali um pouco chata para achar. Faz da maneira que tu quiser. Eu preferi ir simplificando. Tá? Bom, 6. Um gás a temperatura de 100 Kelvin ocupa um recipiente de 3 litros e exerce uma pressão de 700 milímetros de Hg. Ó, milímetros de Hg. O gás é totalmente transferido para outro recipiente, volume 10 litros e aquecido a 300 Kelvin. Qual é a pressão que o gás exerce sobre as paredes?
Então mudou um pouco agora as unidades, porque na 6 ele me diz que a temperatura inicial é 100 Kelvin, aí ele me diz que ocupa um volume inicial de 3 litros, na número 6, e a pressão inicial 700 milímetros de Hg. Ele me diz que esse gás é totalmente transferido para um volume de 10 litros, altera o volume para 10 litros, o que mais? E a temperatura, nova temperatura é 300 Kelvin. Qual é a nova pressão? P2. Lei geral dos gases ideais sempre vai envolver o estado inicial P1, V1 por T1 igual a P2, V2 por T2. Tá? Agora, P1. P1, 700 milímetros de Hg. V1, 3 litros. T1, 100 Kelvin. Aí, P2, não sei. V2, eu sei, 10 litros. 10 litros. Aí, T2, 300 Kelvin. Nota que eu posso simplificar aqui, ó. Eu posso simplificar Kelvin com Kelvin, 2 zeros com 2 zeros, tá? Litro com litro. Então, tá aí. Esse 3 que está, esse 3, ó, dá mais ainda. Esse 0 aqui com esse 0 aqui, tá? Então, nós vamos ter agora, ó, desse lado sobrou P2 sobre 3. Esse 3 dividindo passa multiplicando. Então, eu vou ter 70 milímetros de Hg, vezes 3 que sobrou daqui, vezes 3 que estava no denominador, isto é o P2. Tá? Bom, 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 7, 63. Então, P2, 630, né? Porque era 6 vezes 70 e não 6 vezes 7. Então, 630 milímetros de Hg. Está aí a resposta da número 6. Vamos para a número 7. A número 7 nos mostra um gráfico. Nesse gráfico é dito assim: uma determinada massa gasosa sofre uma transformação de um estado A para um estado final B, e sua pressão varia em função de volume de acordo com o diagrama abaixo. Daí ele diz, considerando os R igual a 0,082 atm mol litro Kelvin, por litro Kelvin, sabendo que o gás encontrava-se inicialmente a 100 Kelvin, determine. Tá? Então foi dado um gráfico de pressão em atmosfera por volume em litros. Então um gráfico linear, assim, uma linearidade. E nessa linearidade eu tenho aqui 10 e 6, e aqui o estado A e indo para o estado B de volume 15, aqui, volume 15, aliás, pressão 15, e volume 12. Beleza. Aí ele diz que no estado A a temperatura era 100 Kelvin. No estado A a temperatura era 100 Kelvin. Pergunta dele. Primeira pergunta. O número de mols do gás considerado ideal. Bom, eu tenho uma pressão, volume e temperatura. Nós sabemos que PV igual a nRT. Então, se no estado A eu sei pressão 10 atmosferas. Tá aqui, eu li no gráfico. Não deu de mão beijada, tá ali, ó. É só olhar. 10 atmosferas. Bom, o que mais? Volume, é só olhar no gráfico. 6 litros. Número de mols, é o que ele me pergunta. Aí tá ali escrito que a constante é 0,082 atm litro por mol Kelvin. Vezes 100 Kelvin. Pronto. Agora é só isolar e vamos achar o número de mols. Então, atm corta com atm, litro corta com litro, Kelvin corta com Kelvin, sobrou mol. 100 vezes 0,082 desloca duas vezes. Eu vou ter aqui
6 vezes 10 dá 60, igual a 8,2 N, tá? Por mol. Conclusão, o mol passa para cá e o 8,2 que está multiplicando divide. Então, N é 60 dividido por 8,2 mol. Tá? Se tu fizer isso aí, não vou fazer, faz aí em casa, você vai achar mais ou menos 7,3 mol é a quantidade de gás que nós temos. Segue. Qual é a temperatura final do gás? Então, vamos ter que fazer agora uma lei geral dos gases ideais. Tá? Ah, mas eu posso usar PV igual a nRT? Claro! Lembre que a lei geral dos gases ideais foi deduzida assim. Então, tu pode usar PV igual a nRT tanto para esse estado como para esse estado. Ah, então se eu quiser calcular PV igual a nRT agora, eu posso? Pode, tu já tem o número de mols. Mas vamos usar, eu acho que é mais fácil para 7. Ó, PA VA sobre TA igual a PB VB sobre TB. Então nós vamos fazer aqui o item B da questão número 7. Vamos ver qual é a temperatura no estado B. Então, PA 10 atmosfera. Tu vê que eu sempre coloco a unidade para, se tiver unidades erradas, eu não vou ter como cortar. Volume 6 litros sobre 100 Kelvin. Tudo isso foi medido. Pega no gráfico, 15 atmosfera vezes 12 litros dividido por TB em Kelvin. Então agora eu vou descobrir quanto será a temperatura no estado B. Corto ATM com ATM, litro com litro, vai sobrar Kelvin. Tá? E aqui ó, dá para cortar esse 0 com esse 0, esse 6 simplifica com esse 12, sobra 2. Não sobrou nada aqui, então passo multiplicando, então vai ficar TB, tá? Igual aqui 10, ó, 2 vezes 15 dá 30, vezes 10, 300, tá aqui, fechou a conta. O jeito que tu vai resolver aí não interessa, tu vai resolver da maneira que tu achar melhor. Eu resolvo simplificando aqui, tá? Quem tem habilidade para simplificar, simplifica. Eu só sugiro que tu não faça aqui, ó, todas essas multiplicações para encontrar os números grandes. Por que que tu simplifica? Para ficar mais simples. Quem simplifica, simplifica, tá? Vai ficar simples. É para isso, né? É para não fazer uma conta gigante. Por isso que dá para fazer de cabeça aqui quando tu simplifica. Sugiro isso. Tem gente que insiste que quer ficar com os números grandões, né? Um cilindro cuja área de seção vale S é provido de um êmbolo móvel podendo-se variar assim o volume de um gás ideal contido no seu interior. Essa é a 8, né? Quando o êmbolo está na marca de 0,40, como mostra a figura, a temperatura do gás é 300 Kelvin e a pressão é P. Levando o êmbolo para a marca 0,10, aumentando a temperatura para 400, qual será a nova pressão do gás? Então, na 8, tem um desenho, quem tem o livro acompanha aí, é um cilindro. Esse cilindro, ele pode variar aqui esse êmbolo. Ele está na marca 0,40 e ele vai mover esse cilindro até a marca 0,1. Ele diz isso, tá? Variando-se assim o volume. Notem que o volume ocupado por um recipiente cilíndrico é a área da base que ele chamou de S vezes a altura aqui do cilindro. Então, a altura inicial, volume inicial, era 0,1 S vezes 0,4. Ele nem dá a unidade, né? A marca 0,4, não interessa. E o volume final é, ó, a área da base, que eu não sei, é S vezes 0,1. Então nós temos aí, pela variação, pelo movimento do êmbolo, o volume inicial e o volume final. E ele nos deu aí as pressões, e as temperaturas. Vamos anotá-las aqui. Ele me disse que a pressão inicial é P, Pzinho. Então a pressão inicial, P1, é Pzinho. E a temperatura inicial, ele nos disse que
Peraí, quando o M5 corta a marca 0,40, vou mostrar na figura, a temperatura do gás é 300. Ah, não, 300, tá aqui. Ah, tá, 300 Kelvin, 300 Kelvin, beleza. Tá? E a pressão é Pzinho. Levando o M para a marca 0,1 e aumentando a temperatura para 400 Kelvin, então agora a temperatura aumenta. Ele quer saber qual será a nova pressão. Dê a resposta em função de Pzinho. Então, qual será a nova pressão P2? Essa é a pergunta. Vamos lá, então. Lei geral dos gases ideais. P1V1 sobre T1, P2V2 por T2. Pressão 1, Pzinho. Volume 1, S vezes 0,4 sobre temperatura 1, 300 Kelvin, igual. Pressão 2, não sei. Volume 2, S vezes 0,1 sobre temperatura de 400 Kelvin. É só resolver essa conta agora, fazendo algumas simplificações. Kelvin corta com Kelvin, 2 zeros com 2 zeros, S corta com S, e agora, ó, eu posso multiplicar por 10 esses dois lados, aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 1. Tá? Então agora o que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui, ó, esse 4 dividindo e vai passar multiplicando. 4 vezes esse 4, eu vou ter 16 Pzinhos sobre 3 é igual a P2. Está aí. P2 é 16 terços. Isso dá mais ou menos 15 terços. 15 terços daria 5. Aquele um que sobrou dá quanto? 1/3 dá 0,3. Então isso aqui aproximadamente vai dar 5,33 Pzinho será a P2. Ah, mas eu acho que a resposta 16 terços de Pzinho é mais correta do que essa aproximada. Pois bem, aí está então o avaliando o aprendizado. Tá bom? Então até a próxima aula.